Ela poderia ter só postado um story anunciando que terminou, mas ela resolveu fazer bem melhor. Resolveu descrever essa relação do início ao fim no álbum You Simply Said for a Girl So in Love. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é João e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma review de cada música do novo álbum da Olivia Rodrigo. Que nem é tão novo assim porque já vai fazer um mês do lançamento, mas como eu tô viciado nesse álbum e a minha máquina do tempo Spotify é a prova disso, eu resolvi trazer uma review de cada música. Eu vou pegar um verso de cada música pra gente conversar um pouquinho mais sobre o que essa música representa e que etapa de um relacionamento ela está. Bom, começando por Drop Dead, que foi o primeiro single dessa era, quando essa música saiu, ela fez parecer que o álbum seria de um jeito, e quando o álbum saiu, a gente viu que essa música, ela era mais diferente. Nessa música, a Olivia, ela fala um pouco sobre a euforia de estar conhecendo alguém. Então ela fala sobre estar stalkeando essa pessoa na internet de noite, ela fala sobre estar saindo com essa pessoa, mas querer que tudo vá devagar, e tem um trecho dessa música que ela fala: "Você é muito bonito, e eu tenho medo de estar te inventando". Então, nesse trecho, eu vejo que ela já coloca no sentido de ela está conhecendo a pessoa, mas ela tá inventando já essa pessoa na cabeça dela. E eu acho que muitas decepções amorosas partem desse início, porque às vezes você nem conhece a pessoa direito, mas você já inventa um ela na sua cabeça. Você faz com que você crie expectativas sobre quem ela vai ser, e quando ela se demonstra ser diferente, você se decepciona. Então, mesmo que na música, durante a música toda, ela traz essa euforia de estar conhecendo alguém, essa felicidade de estar conhecendo alguém, ela já dá indícios de que vai dar errado, porque ela tá colocando expectativas e inventando uma pessoa totalmente diferente na cabeça dela. Em Stupid Song, que ela já fala sobre o quão intenso tá se tornando esse sentimento pelaquela pessoa, eu poderia pegar diversos versos dessa música, como quando ela fala que Deus é o elo que une ela e essa pessoa, quando ela fala que ela é um carro em alta velocidade sem freio, quando ela fala também que nenhuma música idiota vai conseguir explicar o que ela sente por aquela pessoa, e que nada mais vai querer aquela pessoa quanto ela. Mas eu resolvi pegar o verso em que ela fala assim: "Você deveria sentir como eu me sinto quando alguém fala o seu nome". E eu acho que isso é bem no início, quando você tá começando a conhecer uma pessoa, que você já tá gostando dela, e alguma pessoa ao seu redor que sabe dessa sua relação, cita o nome dessa pessoa pra você, que você dá aquele risinho frouxo, que você fica meio sem graça, sabe? Mas ao mesmo tempo, esse verso eu acho que ele funciona também pra quando você já não tá mais com aquela pessoa na sua vida e alguém cita o nome dela. E aí vem aquele desconforto, sabe? Que você não sabe meio que falar, o que responder, porque é uma pessoa que já não faz mais parte da sua vida, mas que por muito tempo ela fez. Eu acho que essa música, ela teve tanto reconhecimento porque ela traz uma intensidade e ela consegue demonstrar isso de acordo com que a música vai fluindo. A música começa um pouco mais calma e no final ela já tá super eufórica, assim como um sentimento que vai se aflorando e se intensificando com o tempo. Gente, agora indo pra Honeybee, que pra mim é uma das músicas, se não a mais bonita da Olivia Rodrigo, que é a música que eu entraria no meu casamento se ela não soasse tão triste. Mas ela só tem a sonoridade tão triste, porque em questão de letra, ela é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi. Tem uma parte da música que ela fala assim: "Eu amo o jeito que você me olha", e isso mostra o quanto ela tá apaixonada por aquela pessoa. Ela cita o quanto ela ama o jeito que aquela pessoa enxerga ela, sabe? Além disso, o outro trecho da música que eu peguei pra falar aqui é que ela fala: "Eu espero nunca ver o seu rosto indo embora, porque o seu rosto é uma coisa que eu quero ver pra sempre". E, gente, eu acho que isso é uma das coisas mais intensas de se falar sobre alguém, você querer que essa pessoa nunca vá embora da sua vida. É porque essa música, literalmente, é meio que sobre ela querer casar com a outra pessoa. E quando ela fala já sobre isso, "eu espero nunca ver o seu rosto embora", é porque ela ainda pensa na possibilidade de que essa pessoa poderia ir embora. E nesse caso a gente sabe que realmente foi. Eu gostaria de destacar em Honeybee também que no final, quando começa aquele coro muito, muito bonito, que pra mim eu acho que é o ápice da música, quando ela fala, e mesmo quando eu estou em silêncio, a música dá uma parada e depois ela fala, eu prometo, a gente vê o quanto ela realmente ama. Porque anteriormente na música, antes do eu prometo, ela fala eu te amo, mas ela ficar em silêncio nessa parte da música mostra justamente o que ela fala, que mesmo em silêncio, ela vai transmitir para aquela outra pessoa que ela ama ainda. Já em Margot for Brains, ela fala sobre já estar com essa pessoa e o tédio que você sente quando você não está falando com aquela pessoa. Sabe quando você tá em uma relação e o seu mundo se torna aquela pessoa, você fala com ela toda hora, você tá saindo com ela a todo momento, e quando você não está, você começa a sentir aquele tédio? É isso que ela fala nessa música. Ela fala sobre ela ser um zumbi no corpo dela porque ela não tem cérebro, ela não tem alma sem aquela pessoa por perto. E ela cita: "Isso só acontece quando o meu bebê vai embora, quando a minha pessoa vai embora".
Mas o trecho que eu separei pra essa música é uma parte que ela fala assim: "Às vezes eu desejo que uma tragédia acontecesse, porque eu sei que ele viria cuidar de mim". Isso é bem problemático de se falar, mas é Olivia Rodrigo, a gente perdoa querendo ou não. Mas isso é uma coisa que faz a gente parar pra pensar. Sabe quando você briga com aquela pessoa e passa vagamente assim na sua mente, não que seja um desejo seu, mas passa na mente de tipo assim: "Nossa, se acontecesse alguma coisa agora, ela iria se arrepender muito". Eu acho que é exatamente esse sentimento que ela traz, só que de uma forma que, se acontecesse alguma coisa, o parceiro viria cuidar dela. E isso é uma coisa que só Olivia Rodrigo pensaria, e só pessoas inteligentes entenderiam. E querendo ou não, eu entendi. You Plus Me e Quals a Heart, inclusive esse nome é um pouco mais difícil de falar do que parece, mas a Olivia Rodrigo ensinou a gente certinho. Ela fala só sobre estar muito apaixonada, sobre as amigas dela falarem pra ela ir um pouco mais devagar, porque é aquilo, né? Tudo que começa rápido, acaba rápido. Mas ela tá naquele sentimento de euforia, de estar com alguém que ela ama, da pessoa amar ela de volta, e ela só fala sobre o quanto ela está apaixonada. Mas tem um trecho em que ela fala: "Eu sei que todo mundo muda, mas eu espero que a gente não". Então ela já tá com aquela esperança de que eles não mudem, porque sempre tem o início do relacionamento, que é aquele mar de rosas, mas uma hora vocês vão passar por uma dificuldade, não vai ser mais a mesma coisa do começo. E ela já fala isso nessa música: "Eu não quero que a gente mude, eu quero que a gente fique nessa fase gostosa pra sempre". Porque querendo ou não, quando você tá nesse início de relacionamento, onde tudo é bom, onde tudo flui bem, é a parte mais gostosa, sabe? E quando você percebe que tá mudando, você já começa a se sentir mal. Então ela fala que ela não quer que mude, ela quer que continue desse jeito, porque ela percebe que todo mundo muda, todo relacionamento passa por essa mudança, mas ela não quer que o dela passe. Eu confesso que quando eu escutei My Way pela primeira vez, foi a música que de cara eu falei, é a minha favorita. E isso mudou, mas não porque a música se tornou ruim, porque outras tomaram o lugar dela. Mas essa música continua sendo muito, muito boa. Eu amei que a Olivia trouxe esse rock pro álbum, sabe? Esse ar bem mais animado. Porque a parte Girls Song Love a gente esperava que fosse parte mais animada, mas algumas músicas ela tem uma sonoridade mais calma. E essa traz essa energia pro álbum, sabe? E nessa música ela fala só sobre os ciúmes que ela começa a sentir por aquela pessoa. De tipo assim, ela sabe que tem uma outra pessoa no passado dela, porque essa música ela fala diretamente pra uma outra pessoa, não pro ex-parceiro dela. Então ela fala sobre, ai, você tá no ar como um perfume ruim. Você sabe que ele tá comigo, mas você continua insistindo e você continua ligando e você nunca entende a mensagem. Então eu vejo essa música muito como um ciúmes da parte dela e ela meio que jogando na cara da ex do ex-parceiro dela que ela tá com ele. Então, tipo assim, meu, abaixa sua bola que ele tá comigo. Agora em Purple é onde acontece a virada de chave do álbum e onde começa a decair pra um lado que não é bom. E infelizmente a Olivia teve que passar por isso pra entregar músicas muito boas para a gente. Em Purple, ela fala sobre o quanto ela ama a nova cidade que ela mora, né? A cidade que ele nasceu e que ela se mudou. Então ela fala sobre ter uma floricultura favorita, ela fala sobre a mãe dele mostrar fotos dele na escola, mas tem uma parte da música que ela fala: "Você é vermelho e eu sou azul, e agora eu vejo o mundo em roxo". Só que, quando você mistura essas duas cores com muita intensidade, elas se tornam preto e não roxo. E é justamente isso que ela fala no final da música. Ela fala derreter-me em você até que tudo fique preto. Então, mesmo que na música ela fala sobre a mistura do azul e do vermelho darem roxo, ela mostra que com muita intensidade ela se torna preto. E tem uma parte da música que ela se questiona: será que a gente não tá muito apaixonado? E será que a gente não tá muito junto? Então ela começa a ver isso como um problema, sabe? Essa linha de pensamento que ela traz sobre estar muito apaixonada, sobre estar muito atraído com a outra pessoa, ela já tinha trago uma linha de pensamento um pouco antes na música. Ela fala: "Eu tinha grandes planos antes de conhecer você, e agora eu tô completamente absorto". Eu não sei se a pronúncia dessa palavra tá certa, mas eu falo absorto, que significa quando você tá muito focado em algo, ou nesse caso, em alguém. Então ela mostra que ela tinha grandes planos para a vida dela, mas que ela foi deixando de lado de acordo com que ela vivia essa relação. E isso é uma coisa muito errada em se fazer em uma relação com outra pessoa, você se deixar de lado. Porque como que você vai deixar a sua vida de lado, deixar de cuidar de você mesmo para cuidar de uma outra pessoa? Você não vai conseguir fazer isso. Agora indo pra minha música favorita desse álbum, e sem discussões nenhuma, The Cure, que é o segundo single do álbum, fala justamente quando ela percebe que aquela pessoa não vai resolver os problemas que ela já tinha antes de se relacionar. Porque ela fala sobre tentar achar um antídoto naquela pessoa, mas nessa música ela já fala sobre o quanto ela percebe que aquela pessoa não vai ser a cura para os problemas dela.
E essa música é a minha favorita, não só pela sonoridade, não só pela letra, mas por todo o significado que ela traz. Além disso, a Olivia Rodrigo conseguiu trazer um significado muito maior quando ela lançou o clipe, que traz aquela pegada de boneca de crochê, e quando ela vai cantando Eu Estou Descontrolado, a bonequinha vai soltando um fio de crochê que vai desmanchando ela por inteiro. Então a gente percebe que ela já tá muito triste e que ela tá decepcionada por a pessoa que ela está junto não ser a resolução dos problemas dela. Porque você nunca vai conseguir se curar dos seus problemas fazendo com que outra pessoa seja a cura, porque ela nunca vai ser a cura. E é isso que a Olivia Rodrigo fala nessa música. Em Bagged, que pra mim é a segunda música mais triste do álbum, ela fala sobre o quanto ela quer as coisas nesse relacionamento e ela consegue essas coisas. Mas nada disso preenche ela porque ela teve que pedir por essas coisas. E isso não é algo que satisfaz ela. Então ela fala: Você sabe que eu jamais conseguiria ir embora, mas eu vou ser paciente e compreensiva, porque você tá aprendendo. Então eu vou fingir que não está doendo pra não me machucar e não ter que sair dessa relação. Logo após isso, ela fala: Eu vou aceitar o que você está me dando, mas nada é suficiente porque eu sei que eu tive que implorar por isso. E eu realmente implorei. Então eu falo que essa música é muito triste, porque, gente, a partir do momento em que você tem que implorar pro seu parceiro te dar coisas básicas, eu acho que isso já se torna uma coisa muito, muito problemática pra você. Porque você sente justamente isso, de nada é suficiente, nada vai te preencher e nada vai fazer com que você se sinta amada se você teve que pedir pra te amarem. E ela resume isso em uma parte da música em que ela fala que quando ela se deita à noite, ela se sente presa na própria vida. Então você vê o quanto isso deixa ela triste e infeliz, mas é o que ela falou no começo da música, ela ainda não consegue ir embora, e ele sabe que ela não conseguiria ir embora dessa relação. Agora imagina você ter pouca idade, esse ser o seu terceiro álbum de lançamento e você traz o seu primeiro feat da carreira justamente com Robert Smith. Gente, isso tem um peso muito grande, principalmente quando a gente pensa que ele fazia parte do The Cure, que é a banda favorita do ex-parceiro dela. Ela é muito inteligente e muito provocativa, e isso é muito cativante na Olivia Rodrigo. A gente se encanta por esse lado dela, porque ela joga as coisas, assim como ela fez em gravar o clipe de Drop Dead no Palácio de Versalhes, onde o último príncipe foi quem? O príncipe Lois, né? Que eu não preciso dizer mais nada qual é a referência ao ex-parceiro dela. Em What's Wrong With Me, ela já começa a música falando que ela não consegue descrever o sentimento que ela tá sentindo, e ela fala sobre não conseguir se entender, não entender o que tá acontecendo dentro dela pra ela tá sentindo essa tristeza. E ela fala isso quando ela diz: Eu fui ao médico, mas o médico falou que estava tudo bem. Porém, contraditório a isso, todo filme que eu vejo, eu choro, eu não consigo sair da minha cama, eu não consigo nem falar com um amigo, e eu não consigo comer. Então ela vê que tem algo de errado, mas se o médico diz que estava tudo bem, o que tá de errado comigo? E ela responde essa pergunta quando ela fala: Eu acho que você é o que tem de errado comigo. Que eu acho que é nesse momento que ela percebe que ela só vai deixar de sentir essa tristeza quando ela deixar essa relação de lado. Quando ela entender que o parceiro dela não faz bem pra ela e que ele traz esses sentimentos de tristeza pra ela. Ela fala também sobre procurar distrações e esperar que esse sentimento passe, mas ela sabe que ele não vai passar. Ela sabe que ela vai continuar sentindo isso até que ela se desvincule dele. Baggett só não é a música mais triste do álbum porque Les existe. E, gente, que música depressiva, viu? Além da letra ser extremamente pesada sobre alguém passar por isso e alguém desejar isso que eu vou falar, ela traz uma sonoridade que acompanha isso. É uma música muito triste em ambos sentidos. Então, nessa música, ela fala: Se me amar é significar ir embora e me desejar o melhor, eu quero que você me ame menos, porque eu não quero que você vá embora. Então ela traz esse sentimento de tipo assim, o parceiro dela já entendeu que ele tem que ir embora, de que eles não vão dar certo juntos, mas ao mesmo tempo ela não quer ter que se despedir dele. Ela não quer que isso acabe. Então ela fala que ela quer que ele ame ela menos pra ele se importar menos com isso e não ir embora. Porque uma pessoa que não te ama de verdade, uma pessoa que não se importa, ela vai se manter com você só pra satisfazer o prazer dela. Mas se ela entende que faz você mal, ela vai querer sair dessa relação, assim como a Olivia falou que ele saiu no final da música. E uma curiosidade sobre essa música é que quando ela vai falar que deseja que ele ame ela menos, quando ela fala I wish, ela fala 3 vezes, que faz uma analogia direto ao gênio da lâmpada, que vai te conceder 3 desejos. Então ela vai gastar os únicos 3 desejos dela pra pedir que ele ame ela menos, pra que ele fique por mais tempo nessa relação e fique com ela. Vocês entendem o peso dessa música, o quanto essa música é triste? Então, por isso que eu falo que essa música é a mais triste do álbum. É o ponto onde ela fala que prefere passar por tudo isso porque quer que ele fique com ela, não quer ter que se despedir dele.
E, gente, a Olivia Rodrigo, ela é extremamente intensa e eu acho que é exatamente isso que encanta nesse álbum. Ela traz todos esses sentimentos com intensidade. Agora em Expectations é quando a Olivia sai da depressão de Les e vai para um momento onde ela acha que superou, onde ela tá feliz, onde é aquele momento que você pensa tipo assim, poxa, eu tô super bem pra seguir em frente. Mas falando um pouco de Expectations, é sobre aquele sentimento de ter achado que superou e de que você pode seguir a sua vida. Então ela fala sobre estar indo pra festas, ela fala sobre estar conhecendo pessoas novas, mesmo sabendo que o cara que tá naquele bar não vai ser o marido dela. Mas ela fala sobre estar se permitindo conhecer alguém pós a relação traumática que ela passou. Em determinado momento da música, ela fala: Eu achava que você era inteligente, que você era engraçado, mas eu me convenci disso. Ela fala também sobre achar que aquela pessoa era perfeita pra ela, mas agora a pessoa tá com o número bloqueado no celular dela. Então ela fala sobre justamente aquelas expectativas que ela criou lá em Drop Dead, quando ela falou que estava inventando uma pessoa. E aqui ela fala o quanto essas expectativas foram quebradas, que é justamente o nome da música. Além de nessa música ela falar sobre as expectativas que foram quebradas, ela fala sobre as expectativas que ela tem para um próximo relacionamento. Ela fala que não vai namorar um cara com um falso emprego, ela fala que não vai namorar nenhuma passiva. Além disso, ela fala também que agora ela tem expectativas muito maior. Ela não vai entregar o coração dela fácil para qualquer pessoa. Mas nessa música ela fala sobre essas expectativas que a gente acaba criando quando a gente acha que superou uma pessoa. E a gente fica, não, na próxima pessoa que eu me relacionar vai ser desse jeito. E nunca é, porque a gente nunca consegue adivinhar essas coisas. Gente, e eu afirmo que a Olivia acha que superou em Expectations porque a gente tem Cigarette Smoke como a música de encerramento do álbum, que é o momento em que ela percebe que não superou. Que é uma música muito triste também, mas que ela é muito bonita. E eu não digo bonita de apreciar essa música, porque as coisas que ela falam, eu espero nunca passar na minha vida. Tem uma parte da música que ela fala assim: Me diga algo honesto para que as memórias que eu tenho se tornem escuras. E é justamente sobre ela querer que a pessoa meio que jogue na cara dela que não ama mais ela, para ela poder pegar todas as memórias boas e jogar no lixo. Porque eu acho que é um momento que você fica lembrando de como a pessoa era boa pra você, mas você acaba esquecendo do sentimento ruim que ela trazia. Ela fala também sobre ele dizer que ela fazia o amor parecer fácil, até ela fazer não parecer mais. E eu interpreto essa parte como quando as dificuldades apareceram, ele viu que não era tão simples quanto lá no começo, que ela era mais tranquila, sabe? Tem uma parte da música também que ela faz referências a Baggett e a Honey Bee, que ela fala: Algumas noites podem ser solitárias pra caramba, mas é melhor do que implorar pra você me defender, abelha. No caso, abelha é só a tradução, porque na música fica Honey Bee, que é o título da terceira música do álbum. Então você vê que ela traz uma referência a todos os momentos bonitos, mas que ela percebeu que, tipo assim, agora já não vale mais de nada, sabe? E ela encerra a música falando justamente aquilo: Me diga algo honesto para que as memórias se apaguem. Então você vê que ela termina o álbum querendo que tudo aquilo que ela descreveu no álbum como bom e todos os momentos se apaguem porque essa relação não deu certo. E isso é muito triste, porque querendo ou não, se a gente analisa esse álbum de uma forma literal, ele é muito triste porque ele descreve essa relação que deu errado. Mas, ao mesmo tempo, as músicas que descrevem o amor puro, o amor sincero, conseguem ser muito bonitas. Obviamente, esse álbum não poderia ser resumido só nisso que eu falei, ele tem muitas outras camadas, mas isso é só um pouquinho do que eu achei do álbum. E com certeza já é um dos meus favoritos da Olivia Rodrigo. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem da minha opinião sobre o novo álbum da Olivia Rodrigo. Eu tô mega ansioso pra trazer mais reviews de álbuns e cultura pop, porque é justamente o que eu mais gosto e o que eu mais quero trazer aqui pro canal. Então eu espero que se vocês tenham gostado, vocês deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todo tipo de conteúdo que eu vou postar aqui.